Eu me envolvi com o sudário em meados dos anos 70 porque eu administrava um estúdio fotográfico, um estúdio comercial, mas principalmente trabalhava com coisas científicas, técnicas e médicas. Nova descoberta sobre o sudário de Turim. Relatos indicam que há novas evidências de que o sudário tem 2000 anos, o que coincide com a vida e a crucificação de Nosso Senhor. Barry Schwartz chegou a Turim em 1978 como um cético. Quando partiu, carregava consigo um mistério que o acompanharia pelos próximos 46 anos. Ele não era um crente em busca de milagres. Era um fotógrafo judeu sem qualquer ligação com relíquias cristãs, sem segundas intenções, apenas uma câmera e uma missão: documente a ciência. Mas, no momento em que ele começou a estudar aquele tecido de linho de 4 metros, algo não fazia sentido. A imagem impressa nele, a presença de sangue, as estranhas propriedades químicas, nada se comportava da maneira que a ciência previa. Cada teste parecia levantar mais perguntas do que respostas. Agora, em 2024, novas análises de DNA levaram as coisas ainda mais longe. O que os cientistas descobriram nessas fibras antigas não apenas lança dúvidas sobre a ideia de que se trata de uma falsificação, como também nos leva a repensar o que entendemos sobre a história da humanidade e, possivelmente, até mesmo sobre a própria existência humana. Não se trata de religião, trata-se de evidências. Evidências físicas, mensuráveis, e como o próprio Barry Schwartz descreve, aparentemente impossíveis de explicar. O sudário de Turim levanta uma questão intrigante. Será que este é realmente o pano que serviu de pano mortuário para Jesus de Nazaré? Continue lendo, pois o que vem a seguir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a história. É aqui que a coisa fica estranha. A maioria das falsificações não resiste a uma inspeção minuciosa. Observe com atenção suficiente e você encontrará as pinceladas. Faça testes químicos e os pigmentos aparecerão. Ao analisar as fibras, os corantes artificiais são revelados. As falsificações são projetadas para parecerem convincentes à distância, mas se desfazem sob uma análise mais detalhada. O sudário de Turim tem sido examinado de perto há mais de 100 anos. E, em vez de ser desvendado, o mistério só se aprofunda. O tecido mede cerca de 4 metros de comprimento e 1 metro de largura. Nele, há uma tênue imagem em tons de sépia do corpo de um homem, de frente e de costas, como se o linho tivesse sido colocado sobre um corpo longitudinalmente, com a cabeça próxima ao centro. A figura apresenta sinais de intenso sofrimento, marcas que lembram uma surra brutal, ferimentos nos pulsos e pés compatíveis com crucificação e um ferimento lateral que parece ser de lança. Quanto mais os cientistas a estudam, menos ela se assemelha a qualquer coisa que já tenham visto. E é isso que a torna tão difícil de explicar. A explicação mais natural é simples: alguém deve tê-la pintado. Talvez um artista medieval habilidoso, um falsificador determinado, alguém com talento e tempo suficientes para criar uma relíquia religiosa convincente. Mas essa ideia começa a ruir quando se analisam as evidências concretas. Quando os cientistas examinaram o sudário sob alta ampliação, não encontraram o que se esperaria de uma pintura. Não havia pinceladas, camadas de pigmento ou variações de espessura que sugerissem qualquer método conhecido de pintura ou tingimento. Normalmente, a tinta penetra no tecido, espalhando-se pelas fibras. O corante age da mesma forma. As manchas penetram. Esta imagem não. Em vez disso, a descoloração fica limitada a uma camada incrivelmente fina na superfície das fibras. Apenas os 200 a 600 nanômetros mais externos. Para entender o quão fina é essa camada, considere o seguinte: um único fio de cabelo humano tem cerca de 70.000 nanômetros de largura. Isso significa que a imagem afeta apenas uma camada com menos de 1% da espessura de um fio de cabelo. O interior de cada fio permanece completamente intocado. Nem mesmo o verso do tecido apresenta qualquer imagem. Nenhuma técnica conhecida, medieval, antiga ou mesmo moderna consegue criar uma imagem tão rasa e precisa.
E a situação fica ainda mais estranha sob luz ultravioleta. O linho antigo normalmente brilha sob luz ultravioleta devido ao envelhecimento natural e à decomposição de materiais orgânicos. O fundo do sudário se comporta exatamente como esperado. Emite uma leve fluorescência. Mas as áreas da imagem, as partes que formam a figura humana, não brilham de forma alguma. É um detalhe que não se encaixa em nenhum método conhecido de pintura, tingimento ou impressão. E isso só aumenta o mistério. Sob luz ultravioleta, as áreas da imagem não apenas deixaram de brilhar, como na verdade pareceram mais escuras. Era como se as próprias fibras tivessem sofrido uma alteração química em nível molecular. Não apenas uma coloração externa, mas uma transformação interna. E essa mudança não foi aleatória. Ela seguia um padrão preciso e controlado que correspondia exatamente à anatomia da figura humana no tecido. O sudário de Turim tem sido estudado há décadas por pesquisadores que tentam compreender sua origem, história e o mistério por trás de sua formação. Mas uma descoberta em particular deixou os especialistas perplexos. Quando os fotógrafos revelaram os primeiros negativos do sudário, algo inesperado aconteceu. A imagem tênue no tecido transformou-se em um rosto humano notavelmente nítido e detalhado, com profundidade, sombras e feições realistas. Em outras palavras, a imagem no sudário já se comporta como um negativo fotográfico onde luz e sombra estão invertidas. É difícil explicar. A fotografia só foi inventada na década de 1820. No entanto, a datação por carbono sugeriu posteriormente que o tecido pode ter surgido entre 1260 e 1390 d.C., centenas de anos antes de alguém sequer compreender os processos fotográficos. Então, como alguém na Europa medieval poderia criar uma imagem que funcionasse exatamente como um negativo fotográfico usando uma tecnologia que só existiria 500 anos depois? Então surgiu mais uma camada de mistério. Em 1976, pesquisadores da NASA usaram um analisador de imagens VP-8, um dispositivo projetado para extrair dados tridimensionais de imagens de satélite em fotografias do sudário. O resultado foi surpreendente. A imagem se traduziu em uma forma tridimensional consistente de um corpo humano. O brilho de diferentes áreas correspondia diretamente à distância entre o tecido e o corpo que ele cobria. Características que estariam mais próximas do tecido, como a ponta do nariz ou as maçãs do rosto, apareciam mais escuras. Áreas mais distantes, como as laterais do rosto ou os espaços entre os dedos, apareciam mais claras. Não era apenas uma imagem. Ela carregava profundidade, estrutura e informações espaciais de uma forma que nenhuma pintura ou impressão comum jamais conseguiria. Esse fenômeno é conhecido como mapeamento de distância, onde informações espaciais tridimensionais são codificadas em uma superfície plana bidimensional. Pinturas simplesmente não funcionam assim. Se você pegar uma pintura normal e submetê-la à mesma análise VP-8, o resultado será distorcido e sem sentido. Isso porque os artistas pintam o que veem, luz e sombra, e não a distância física real entre os objetos. Mas a imagem no sudário se comporta de maneira diferente. É como se quem a criou estivesse respondendo à proximidade física real, quase medindo a distância entre o corpo e o tecido, em vez de apenas capturar sua aparência. Após 5 dias de estudo intenso, em 1978, uma equipe de mais de 30 cientistas chegou a uma conclusão surpreendente. Eles afirmaram que a imagem representava um corpo humano real, especificamente um homem que havia sido açoitado e crucificado, e não uma criação artística. Não conseguiam explicar o que era, mas tinham certeza do que não era. Mesmo décadas depois, com tecnologia muito mais avançada, ninguém conseguiu recriar completamente todas as características únicas da imagem do sudário usando qualquer método conhecido, antigo ou moderno. Então, chegou um ponto de virada. Em 1988, o Vaticano aprovou a datação por radiocarbono do sudário.
um teste que se esperava que finalmente resolvesse o debate. Pequenas amostras foram retiradas de um canto do tecido e enviadas a 3 laboratórios independentes: a Universidade de Oxford, a Universidade do Arizona e o Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique. Cada laboratório realizou sua análise separadamente, comparando os resultados apenas posteriormente. Os 3 chegaram à mesma conclusão. O linho datava de algum período entre 1260 e 1390 d.C., precisamente da Idade Média. O anúncio foi como um veredicto final. De acordo com os testes de carbono 14, o sudário de Turim, há muito considerado por muitos como o pano mortuário de Jesus, era na verdade uma criação medieval feita mais de 1000 anos após a sua morte. As manchetes em todo o mundo declararam o mistério resolvido. O sudário, disseram, não passava de uma falsificação. A ciência havia dado seu veredicto. Mas os próprios cientistas que passaram 5 dias examinando minuciosamente cada centímetro do tecido em 1978 não estavam convencidos. E quanto mais os pesquisadores investigavam o processo de teste de 1988, mais um problema sério se tornava evidente. A amostra usada para a datação por carbono veio de um único local. Um único canto do tecido, não o centro, não uma seção interna protegida, não uma área escolhida por ser limpa ou intocada. Em vez disso, foi retirada da extremidade que mais fora manuseada durante as exibições públicas e séculos de veneração. Esse mesmo canto também era o mais próximo dos danos causados por um grande incêndio em 1532, que chamuscou partes do tecido e levou a reparos urgentes. Especialistas têxteis apontaram posteriormente algo ainda mais preocupante: indícios de possível remanejamento naquela área. Em outras palavras, fios mais recentes podem ter sido tecidos junto com o material original, criando uma mistura de fibras de diferentes períodos. Isso é importante porque os procedimentos padrão de datação por radiocarbono para têxteis antigos são muito claros. Deve-se coletar múltiplas amostras de diferentes partes do objeto, especialmente de áreas internas intactas, longe de bordas, reparos ou contaminação. Isso é feito especificamente para evitar resultados distorcidos, já que o manuseio, a exposição ambiental e a restauração podem afetar significativamente a precisão da datação, principalmente para algo com centenas ou até milhares de anos. Mas, em 1988, esse protocolo não foi seguido. Posteriormente, uma análise estatística independente dos dados brutos revelou inconsistências nas medições feitas em diferentes partes daquela pequena amostra. Se o tecido fosse realmente uniforme em idade, essas leituras deveriam ter sido consistentes. Em vez disso, apresentaram variações incomuns. Alguns cientistas concluíram que o material testado poderia não ser confiável, podendo ser uma mistura de diferentes tecidos, possivelmente provenientes de reparos em vez do tecido original. Se isso for verdade, então a famosa data medieval pode não representar a idade do próprio sudário, mas apenas a idade de uma seção reparada. O que os dados realmente mostraram foi algo inesperado. Mais variação do que se esperaria de uma amostra uniforme de uma única idade. Esse tipo de inconsistência geralmente aponta para uma de duas coisas: ou a amostra estava fortemente contaminada, ou continha fragmentos de diferentes períodos entrelaçados. Pesquisadores que posteriormente examinaram essa questão estatística chegaram a uma conclusão mais cuidadosa. O teste de 1988 comprovou que o canto específico que eles amostraram datava do período medieval, provavelmente do final do século XIV. Mas isso não provou que o tecido inteiro seja medieval. Não é um detalhe insignificante. É o cerne de toda a discussão. Um tecido pode ter 2000 anos e ainda assim ter um canto reparado no século XIV. Se você testar apenas a seção reparada e considerar o resultado como se aplicasse a todo o tecido, isso não é ciência sólida. Trata-se de um erro de amostragem apresentado como certeza.
Então, o mistério tomou um novo rumo. Em 2015, pesquisadores italianos que estudavam o sudário coletaram partículas de poeira de sua superfície e tentaram extrair DNA. Os primeiros resultados foram interessantes, mas não definitivos. Encontraram vestígios de DNA humano juntamente com DNA vegetal de diferentes regiões, sugerindo que o tecido pode ter viajado por partes da Europa e do Oriente Médio ao longo do tempo. Era intrigante, mas não o suficiente para tirar conclusões firmes. Portanto, as descobertas foram descartadas. Em 2022, uma nova equipe revisitou essas mesmas amostras, desta vez usando uma tecnologia de sequenciamento genético muito mais avançada. Eles estavam procurando detalhes que os métodos anteriores poderiam ter deixado passar. E desta vez, encontraram algo incomum. Nas sequências de DNA humano, os pesquisadores identificaram marcadores genéticos que não correspondiam claramente a nenhuma população conhecida. O material era inegavelmente humano de Homo sapiens, e não contaminação animal ou DNA degradado de outra fonte. Mas a combinação específica de marcadores não se alinhava com nenhum perfil genético reconhecido nos bancos de dados atuais, nem europeu, nem do Oriente Médio, nem mesmo de populações antigas reconstruídas a partir de restos arqueológicos, e nem de qualquer mistura conhecida que se encaixe nos padrões estabelecidos de migração ou cruzamento humano. Quase simultaneamente, testes adicionais de infravermelho sugeriram que o próprio tecido poderia ter até 2.300 anos, muito mais antigo do que a data medieval proposta em 1988. Se essas descobertas se confirmarem, elas não apenas reabrem o caso, como o complicam ainda mais. O projeto Genoma Humano forneceu aos cientistas um mapa global detalhado da variação genética humana. Cada população possui seus próprios marcadores únicos. Pequenas diferenças genéticas que se desenvolveram ao longo do tempo à medida que os grupos se dispersaram e evoluíram em diferentes regiões. Quando populações se misturam, seu DNA segue padrões que podemos rastrear. Esses padrões correspondem a rotas migratórias conhecidas, contatos históricos e cruzamentos ao longo do tempo. Por isso, geneticistas geralmente conseguem analisar um perfil de DNA e rastreá-lo até regiões ou populações específicas com uma precisão surpreendente. Mas o DNA encontrado no sudário não apontava para nenhum lugar familiar. Um dos pesquisadores envolvidos descreveu o resultado com muita clareza. Os marcadores genéticos sugeriam ancestralidade de populações que, segundo o conhecimento atual, nunca se sobrepuseram geograficamente. Normalmente, esperaríamos encontrar marcadores genéticos europeus ou do Oriente Médio, ou uma combinação que refletisse a miscigenação histórica conhecida. Em vez disso, a amostra do sudário apresentou uma combinação que não se encaixa em nenhum modelo estabelecido de genética populacional humana, como se não devesse existir em um único indivíduo. E quanto mais os cientistas investigavam, mais estranho se tornava. Algumas das variantes genéticas pareciam ser marcadores muito antigos, ligados a populações humanas primitivas que haviam praticamente desaparecido do conjunto genético milhares de anos antes do século I depois de Cristo. Não se tratava de vestígios neandertais ou de Denisovan. Era algo diferente, como um perfil genético contendo fragmentos de populações que, até onde sabemos, nunca interagiram, incluindo características que deveriam ter desaparecido há muito tempo. Quando essas descobertas chegaram a Barry Schwartz no início de 2023, sua reação foi de ceticismo imediato. Ele entendia o quão pouco confiável pode ser a análise de DNA antigo. Com o tempo, o DNA se degrada. A contaminação se acumula devido a séculos de contato humano. Erros no sequenciamento podem facilmente produzir resultados enganosos. Descobertas incomuns em amostras antigas são frequentemente atribuídas a problemas técnicos e não a anomalias biológicas genuínas. Schwartz não estava disposto a aceitar afirmações tão extraordinárias com base em um único relatório. Então,
Em vez de descartá-lo de imediato ou acreditar cegamente, ele o analisou mais a fundo. Revisou os métodos utilizados e conversou diretamente com os geneticistas responsáveis pelo estudo, tentando entender exatamente como chegaram a uma conclusão tão surpreendente. A equipe de pesquisa não usou atalhos. Realizaram múltiplos controles independentes para garantir a confiabilidade dos resultados. Testaram amostras de diferentes áreas do tecido para separar o material biológico original da contaminação causada por séculos de manuseio. Também compararam as sequências de DNA incomuns com grandes bancos de dados genéticos que abrangem milhares de populações humanas. Além disso, repetiram a análise principal diversas vezes e continuaram obtendo os mesmos resultados. O que estavam observando não era ruído aleatório. Ainda mais interessante, esses marcadores genéticos incomuns continuavam aparecendo em amostras coletadas especificamente das áreas com a imagem e das manchas de sangue, e não da superfície geral do tecido, onde a contaminação por manuseio seria normalmente mais forte. Assim, os pesquisadores consideraram seriamente 3 explicações possíveis. Primeiro, contaminação. Ao longo de centenas de anos, muitas pessoas tocaram o tecido. Em teoria, isso poderia criar um sinal genético misto e confuso. Mas a contaminação geralmente se apresenta de forma desordenada, aleatória, inconsistente e caótica. O que eles encontraram em vez disso foi algo estruturado e consistente, o oposto do que a contaminação deveria produzir. Em segundo lugar, eles consideraram se o DNA poderia pertencer a uma antiga população isolada com características genéticas incomuns. Às vezes, pequenas populações desenvolvem padrões genéticos raros ao longo do tempo, mas mesmo esses grupos ainda se enquadram na faixa conhecida de variação genética humana. Esse perfil não se encaixava nesses limites. Em terceiro lugar, eles analisaram a possibilidade de degradação do DNA. O DNA antigo frequentemente se degrada, o que pode levar a erros no sequenciamento. Mas, novamente, esses erros tendem a ser aleatórios. Eles não produzem repetidamente o mesmo padrão estruturado e claro em múltiplos testes. Neste caso, os resultados foram consistentes todas as vezes. E essa consistência sugeria algo importante. Não se tratava apenas de dano, contaminação ou ruído. Parecia um sinal real. Todas as explicações convencionais tinham falhas graves. E quando os pesquisadores analisaram honestamente cada possibilidade, o que restou foi perturbador. O DNA poderia ser real e poderia pertencer a alguém cuja origem genética não se encaixa em nenhum modelo atual da história da população humana. Mas muito antes dos estudos de DNA, antes dos debates sobre a datação por carbono, houve um homem que testemunhou o mistério em primeira mão. Em 1978, um fotógrafo judeu de 32 anos de Los Angeles se viu no centro de algo que jamais imaginara. Barry Schwartz não tinha nenhuma ligação com o cristianismo, nem buscava significados religiosos. Ele cresceu sem preconceitos, apenas com certa distância. O sudário de Turim, se é que chegou a pensar nisso, era simplesmente parte da tradição de outra pessoa, não da sua. O que ele tinha, no entanto, era um profundo compromisso com a precisão. Para Schwartz, a fotografia não era sobre arte ou interpretação, era sobre exatidão. Significava compreender a luz, dominar a óptica e capturar exatamente o que estava ali, não o que as pessoas queriam ver. Ele abordava seu trabalho com disciplina e atenção aos detalhes, aprimorando suas habilidades metodicamente ao longo do tempo. Por volta dos 28 anos, já havia conquistado uma sólida reputação em Los Angeles como um fotógrafo científico e técnico confiável. Seus clientes não buscavam imagens criativas. Eles precisavam de documentação que resistisse a uma análise minuciosa.
Ele trabalhou com hospitais, laboratórios de pesquisa e instalações industriais onde a precisão importava mais do que a estética. Essa reputação o levou a um telefonema que mudaria sua vida em 1977. Um grupo de cientistas americanos preparava uma investigação inovadora, o primeiro estudo científico abrangente do sudário de Turim, utilizando tecnologia moderna. Precisavam de alguém em quem pudessem confiar para documentar cada etapa do processo, cada teste, cada leitura, cada detalhe sem erros. Schwartz foi escolhido para o trabalho. Ele se tornaria o fotógrafo oficial do projeto de pesquisa do sudário de Turim, responsável por registrar com absoluta precisão cada local de coleta de amostras e cada momento da investigação. Precisavam de alguém cujo registro visual fosse tão preciso que qualquer pessoa pudesse analisá-lo, mesmo décadas depois, sem qualquer dúvida. Inicialmente, Barry Schwartz não levou a tarefa muito a sério. Para ele, o sudário parecia nada mais que uma falsificação medieval, uma relíquia envolta em séculos de crenças e tradições. Ele não esperava descobrir nada extraordinário. Mas a oportunidade de documentar uma importante investigação científica de um dos artefatos mais famosos do mundo era interessante o suficiente para que ele aceitasse. Então, ele arrumou seu equipamento e se juntou ao que ficou conhecido como STUR, o projeto de pesquisa do sudário de Turim. O que aconteceu em Turim em outubro de 1978 foi extraordinário. Mais de 30 cientistas de diferentes áreas se reuniram para o estudo. Havia físicos do Laboratório Nacional de Los Alamos, a mesma instalação que ajudou a desenvolver a primeira bomba atômica, químicos de universidades renomadas dos Estados Unidos, especialistas em têxteis, peritos forenses e analistas de imagem. Eles vinham de diferentes origens e crenças, cristãos, judeus e agnósticos, mas compartilhavam um objetivo: seguir as evidências aonde quer que elas os levassem, independentemente do resultado. Em 8 de outubro de 1978, eles entraram na Catedral de São João Batista. Durante 5 dias e noites, de 8 a 13 de outubro, tiveram acesso irrestrito ao tecido. Schwartz documentou tudo, cada instrumento, cada configuração de teste, cada local de coleta de amostras, cada resultado capturado conforme acontecia. Seu trabalho era criar um registro visual completo e permanente de toda a investigação, uma documentação detalhada o suficiente para resistir ao escrutínio de qualquer pesquisador, em qualquer lugar, por gerações. Ele não estava lá para provar nada, nem para refutar nada. Ele estava lá para registrar exatamente o que estava diante dele. E o que ele documentou durante aqueles 5 dias não ficou apenas em Turim. Permaneceu com ele pelo resto da vida. Meu envolvimento com o sudário começou em meados da década de 1970, explicou Schwartz. Eu dirigia um estúdio de fotografia comercial na época, mas grande parte do meu trabalho se concentrava em assuntos científicos, técnicos e médicos, além de imagens de produtos. O que começou como uma tarefa profissional se transformou em uma busca para a vida toda. Ao longo das décadas, Schwartz permaneceu profundamente envolvido, continuando a pesquisa, lançando o site Shroud.com, ministrando centenas de palestras, participando de documentários e de inúmeras discussões com crentes e céticos. Cada grupo queria que as evidências apontassem claramente para uma única direção, mas a realidade nunca foi tão simples. Então, no início de 2024, após 46 anos de trabalho cuidadoso e baseado em evidências, Barry Schwartz se manifestou publicamente. Ele não o fez de forma discreta ou relutante. Ele divulgou uma declaração em vídeo que refletia quase meio século de pesquisa rigorosa, vinda de um homem conhecido por nunca ir além do que os dados permitiam. Sua conclusão foi clara. Depois de examinar o tecido por décadas, documentar cada teste e revisar cada evidência, ele não podia mais aceitar a ideia de que o sudário fosse simplesmente uma falsificação medieval. Ele apontou várias questões-chave. A própria imagem não corresponde a nenhum método artístico conhecido de qualquer período da história. A datação por carbono de 1988,
que situou o tecido entre 1250 e 1350 d.C., ainda apresenta preocupações metodológicas não resolvidas que nunca foram totalmente esclarecidas. E agora, as descobertas mais recentes de DNA, mostrando sequências genéticas que não se alinham com nenhuma população humana conhecida, adicionam uma camada inteiramente nova de mistério a um objeto já inclassificável. É importante ressaltar que Schwartz não afirmou que o sudário seja o pano mortuário de Jesus. Ele não fez nenhum argumento religioso. O que ele declarou oficialmente foi que as evidências físicas, químicas e genéticas simplesmente não se encaixam nas explicações convencionais. O fato de haver algo genuinamente incomum, talvez até extraordinário, nesse tecido e de descartá-lo como uma falsificação medieval, óbvia não ser mais justificado cientificamente, gerou reações imediatas e divididas. Muitas comunidades cristãs acolheram sua declaração, vendo-a como apoio a crenças que cultivavam há muito tempo. Alguns veículos de comunicação religiosos chegaram a sugerir que a ciência finalmente havia alcançado a fé. Schwartz prontamente se opôs, não apenas à rejeição simplista, mas também às conclusões exageradas. Essas descobertas não comprovam nenhuma alegação religiosa. Ele enfatizou isso mais de uma vez. O fato de algo ser incomum não o torna automaticamente milagroso. Os dados levantam questões importantes, mas não respondem à principal delas. A comunidade científica reagiu com cautela. Como esperado, alguns geneticistas que analisaram os resultados do DNA concordaram que eram incomuns, mas apontaram limitações claras. O tamanho da amostra era pequeno e o risco de contaminação era alto demais para tirar conclusões definitivas. Eles pediram verificação independente, conjuntos de amostras maiores e controles mais rigorosos. Essas são demandas razoáveis, e Schwartz concordou com elas. Os céticos também levantaram pontos válidos. Resultados estranhos em estudos de DNA antigo não são incomuns, e geralmente são explicados por contaminação ou degradação, em vez de algo verdadeiramente desconhecido. Sem replicação independente, as descobertas de DNA devem ser tratadas como preliminares. No entanto, há uma questão maior que ninguém resolveu completamente. Nenhum grupo, sejam céticos, cientistas ou comentaristas religiosos, conseguiu explicar o conjunto completo de evidências quando consideradas em conjunto. A forma como a imagem se formou ainda é desconhecida, mesmo após décadas de estudo por especialistas renomados. A codificação tridimensional dentro da imagem não corresponde a nenhuma técnica artística conhecida de qualquer época ou cultura. E agora, as descobertas de DNA adicionam mais uma camada de mistério às propriedades físicas e químicas que já eram difíceis de explicar. Um historiador destacou algo impressionante. O sudário foi estudado com mais intensidade do que quase qualquer outro artefato arqueológico na história. E mesmo depois de toda essa pesquisa, os cientistas ainda não conseguem afirmar com certeza o que ele é, quando foi feito ou como a imagem foi criada. Só isso já é notável. Olhando para o futuro, Schwartz foi claro sobre o que precisa acontecer a seguir. Ele acredita que a pesquisa deve avançar com novas datações por radiocarbono. Desta vez, foram utilizadas amostras coletadas de diversas áreas do tecido, especialmente em seções internas intactas e diferentes métodos de datação para verificar os resultados. Ele também defende novos testes de DNA focados especificamente nas áreas manchadas de sangue, com rigorosos controles de contaminação, suficientemente robustos para finalmente solucionar as dúvidas em aberto sobre os resultados genéticos. O que vem a seguir é claro. Tentativas cuidadosas e sistemáticas para recriar a imagem usando todos os métodos propostos: lasers, radiação, reações químicas, calor, para verificar se algum deles consegue reproduzir fielmente o que está no tecido. Paralelamente, uma análise química completa utilizando tecnologia moderna,
ferramentas que simplesmente não existiam em 1978. Mas existem desafios reais. O acesso ao sudário é rigorosamente controlado pelos seus responsáveis em Turim. Obter financiamento para pesquisas sobre um artefato envolto em debates religiosos é difícil. Essas barreiras têm retardado o progresso e atrasado respostas que poderiam ter sido exploradas anos atrás. Barry Schwartz, agora com 78 anos, não está focado nesses obstáculos. Ele está focado nas evidências. Sempre esteve. Ele era apenas um fotógrafo enviado a Turim em 1978 para o que deveria ser uma missão de 5 dias. Mas essa missão se tornou o trabalho que definiu sua vida. Não porque ele estivesse buscando um significado, mas porque as evidências que encontrou não o deixaram ir embora. Agora, após décadas de estudo, sua perspectiva tem peso. Schwartz começou como um cético e, em muitos aspectos, ainda o é. Ele é alguém que exige evidências sólidas antes de tirar conclusões. Alguém que se recusa a substituir dados por crenças. Mas após 46 anos, os dados o levaram a um lugar inesperado. Ele não encontrou todas as respostas, mas está convencido de uma coisa: há algo verdadeiramente extraordinário nesse tecido. E a ciência ainda não o compreende completamente. A imagem é real. As descobertas de DNA são reais. As perguntas são reais. E se as respostas algum dia vierem, exigirão a disposição de seguir as evidências, não importa aonde elas levem, mesmo que desafiem o que pensamos saber. Se isso te fez pensar, compartilhe com alguém. Porque as perguntas que mais importam raramente são aquelas com respostas fáceis.